O ateu militante Richard Dawkins escreveu o seguinte em seu livro Deus no Delírio: o Deus do Velho Testamento é provavelmente o mais desagradável dos seres em toda a ficção. O ciúme e o orgulho do mesmo o leva a um mimado e imperdoável controle dos mais fracos, com evidente sede de sangue e desejo de limpeza racial. Um machista, homofóbico, infanticida, genocida, filicida, pestilento, megalomaníaco, sadomasoquista, caprichoso e malevolente fanfarrão. Influenciados pela agressividade e superficialidade do pensamento de Dawkins, muitos têm moldado sua imagem de Deus como a caricatura que ele descreve. Como já era de se esperar, o pesquisador de Oxford não descobriu a roda. Ao longo dos séculos da história do cristianismo, muitos outros indivíduos se levantaram contra o sanguinário Deus do Antigo Testamento. Independentemente de quem tenha levantado dúvidas sobre o caráter de Yahvé, precisamos ser honestos o bastante em reconhecer que algumas passagens das Escrituras hebraicas são aparentemente o oposto da famosa declaração do apóstolo João que diz: Deus é amor. Neste estudo, nós buscaremos respostas para textos do Antigo Testamento que ordenam genocídios e serviram de base para a escravidão em Israel. Qualquer leitor do texto bíblico deve sempre se lembrar de que o simples fato de o autor registrar determinada situação não significa que ele aprove ou desaprove isso. Esse é um erro comum cometido por cristãos e também por não cristãos. O Antigo Testamento narra o suicídio de Saul, mas não ordena que nós imitemos essa ação. O mesmo pode ser dito com respeito às histórias de adultério, incesto, assassinato e até poligamia. Descrever um evento não significa aprová-lo ou prescrevê-lo. Portanto, lembre-se de que, conforme comparou Rodney Stark, esperar aprender alguma coisa sobre importantes problemas teológicos através de Richard Dawkins ou Daniel Dennett é como aprender sobre história medieval através de alguém que apenas leu Robin Hood. Um ponto fundamental e ignorado na maioria das vezes consiste em reconhecer o ambiente em que o Antigo Testamento foi escrito. Neo-ateus, como Christopher Hitchens e Sam Harris, ignoram por completo a cultura do Antigo Oriente Médio, do segundo e do primeiro milênios antes de Cristo, e comparam as páginas sagradas com a sociedade pós-iluminista. Entre os dois grupos transcorreram aproximadamente 4.000 anos. Isso nos deve alertar contra o perigo de comparar as leis do Antigo Testamento com as nossas leis atuais, ignorando o contexto de cada uma delas. Vejamos, por exemplo, o caso da escravidão. Em lugar de a compararmos com os registros de escravidão no Brasil, no período colonial, vamos compará-la com leis que regulamentavam essa instituição no Antigo Oriente Médio. Na lei mosaica, sequestrar alguém para ser vendido como escravo era um crime punido com pena de morte. Um escravo hebreu deveria trabalhar apenas 6 anos para pagar sua dívida, sendo libertado no 7º ano sem pagar nada. Além disso, ele deveria receber do seu proprietário alguns animais e alimentos para começar a vida novamente. Durante seu período de serviço, o escravo teria um dia de folga semanal, o sábado. Você notou alguma diferença entre a escravidão praticada nos tempos bíblicos e aquela que foi praticada em nosso país anos atrás? A diferença também é gritante quando comparamos passagens bíblicas com o famoso Código de Hammurabi, rei da Babilônia no 18º século a.C. Se algum escravo fugisse, ele deveria ser morto, enquanto que, segundo as orientações do Antigo Testamento, em Israel, esse escravo deveria ser protegido. Proteger um escravo fugitivo na Babilônia era uma grande ofensa também punida com morte, como evidenciado nas leis 15 a 20 do Código de Hammurabi. Alguém pode questionar o motivo pelo qual Deus não aboliu a escravidão entre os israelitas. Lembre-se de que eles estavam inseridos num ambiente histórico impregnado dessa prática. Mesmo que Deus a abolisse, isso não mudaria a forma como eles pensavam. Imagine o árduo processo cultural para tornar a Arábia Saudita, por exemplo, em uma democracia. Mas, sem dúvida, a legislação israelita oferecia tratamento muito mais humano aos escravos. E quanto aos genocídios registrados nas páginas do Antigo Testamento? Quando esse é o assunto, precisamos fazer as seguintes considerações. Primeiro, os povos de Canaã eram conhecidos por cultos macabros. Entre eles estavam os que envolviam sacrifícios até de crianças. Segundo, ao contrário do que alguém possa pensar, Deus foi paciente com esses povos, dando-lhes mais de 400 anos para abandonarem essas práticas perversas. A destruição em massa desses povos idólatras e imorais pode ser comparada a um membro que precisa ser amputado antes que comprometa todo o corpo. Não é à toa que Deus estabeleceu sérias leis para aqueles que queimassem seus filhos a Moloque, um deus pagão. Um terceiro e último ponto deve ser apresentado. Em Deuteronômio capítulo 20, verso 10, é dito que antes de qualquer batalha, a paz deveria ser oferecida à nação inimiga.
Uma rápida comparação dessa passagem com o que foi visto no século XX, o mais sangrento da história, revela quão injusto é comparar Deus com, por exemplo, Pol Pot, do Camboja, Stalin, da ex-União Soviética, Mao Tse-tung, da China e outros líderes cujas mãos estiveram encharcadas de sangue. Não é por acaso que a palavra genocídio tenha sido inventada somente no século XX pelo polonês Raphael Lemkin. Antes de enviar seus juízos mais severos, Deus sempre ofereceu oportunidade para seus filhos mudarem o coração. Será que temos aproveitado essas oportunidades?